E agora aqui, a parte mais importante do seu texto, o desenvolvimento. Seja para uma redação, seja para prova de conhecimento técnico, que vai cobrar uma questão discursiva ou um estudo de caso. No desenvolvimento é onde você vai mostrar todo o seu conhecimento, é onde você vai trazer os argumentos para convencer o leitor, é onde você vai apresentar os conceitos, é onde você vai utilizar os argumentos de autoridade, e é no desenvolvimento que, se for uma questão discursiva, um estudo de caso, que você vai responder os tópicos questionadores. Então, aqui, eu até falo, não tem segredo, o processo é direto. Por quê? Não dá para você ficar enrolando demais. Você tem que atacar o tópico ou o tema de forma direta e objetiva. Nessa parte aqui, sabe, é onde você desenvolve de maneira organizada e criteriosa suas ideias, traz os conceitos, traz as informações e as argumentações para convencer o leitor. Ok? Evite abordar temas que não estão diretamente ligados com o que você está falando ali no seu, que está sendo pedido no seu tópico. Então, se é uma questão discursiva que tem ali os tópicos, cara, interprete o tópico, veja o que ele está querendo de fato, traz a resposta do tópico e aí, se você tiver mais informações, você apresenta. Mas se você ficar em cima do muro, você vai perder ponto disso daí. Então, fique ligado também para não falar demais, viu, boca de sacola? O desenvolvimento, galera, eu até falei, ó, ele é algo progressivo. Você tá aqui, por exemplo, deixa eu fazer menorzinho, tá? Veja aqui, você tem aqui o primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, terceiro desenvolvimento. Esses parágrafos, eles têm que se interligar. Como que você faz essa ligação entre um e outro? Ó. Veja aqui, conectivos. Não pode ficar uma coisa solta. Isso daqui é o que dá fluidez e progressividade textual para o seu texto, tá ok? Se a gente está falando de uma questão discursiva, um estudo de caso, você vai ter os tópicos ali, ó. Cada tópico em um parágrafo de desenvolvimento, ok? Escreva na ordem dos tópicos para você ter essa progressão textual. E aí, galera, vamos para as duas dicas importantíssimas aqui, né? Que é justamente a métrica do desenvolvimento. Presta atenção. Aí você tem que ter um pouco de estratégia também. Se a prova, na hora ali, já mostrar quanto que vale cada tópico, distribua as linhas também, importância de cada tópico. Muitas vezes, poxa, escreveu ali o primeiro desenvolvimento, 10 linhas. Aí no outro, você já escreveu ali mais 12 linhas. E aí o terceiro tópico ficou com 8. Não tá uma distribuição legal. Entendeu? Então calcule isso daí. Qual que é uma métrica boa? Você lembra que eu falei que a introdução é de 3 a 5 linhas? Então, naturalmente, seu parágrafo de desenvolvimento tem que ser maior que a introdução. Então, seu desenvolvimento, tá? Ele vai ter ali, ele pode ter de 6 até 9 linhas, tá? Poxa, professor, passei, escrevi 10, sem problema, tá? O que não pode acontecer é virar um tijolão no teu texto ali, tá? Você escrever um parágrafo, um texto inteiro com um parágrafo só. A gente apresentou aqui uma questão que tinha 2 tópicos. Fica ruim você escrever 2 parágrafos de 15 linhas. E aí você tem que ter estratégia. Poxa, pega aquele tópico ali, divide em 2 parágrafos de desenvolvimento, não tem problema. E às vezes, o que acontece? Vou até desenhar aqui para vocês, tá? Aquele tópico, lembra que eu te falei, ó, tópico 1 aqui, ele tem aqui, ó, tá. Nesse tópico, ele tá te pedindo uma coisa e 2 coisas. Você tem que responder essas 2 coisas. Então, você pode transformar isso daqui em um desenvolvimento e isso daqui em outro desenvolvimento. Nada é engessado numa prova discursiva, você que comanda aquilo ali. Então, se você está diante de uma questão discursiva que tem apenas 2 tópicos, você pode pegar aquele primeiro tópico, dividir em 2 parágrafos de desenvolvimento e escrever na ordem, tá? Ó, desenvolvimento 1, que está abordando o primeiro aspecto do tópico 1, desenvolvimento 2, que está abordando o segundo aspecto do tópico 2,
Desenvolvimento 3, que está abordando o primeiro aspecto do tópico 2, e o desenvolvimento 4, que está abordando o segundo aspecto do tópico 2. Percebeu que a gente seguiu uma linha aqui, reta aqui da parada? Ok? Então, desenvolvimento, métrica dele é variável de acordo com a quantidade de tópicos que você tem que responder naquela tua questão discursiva. Se a gente está falando de uma redação, ele também vai variar pela quantidade de desenvolvimento que você vai escrever. Geralmente a gente escreve dois ou três parágrafos de desenvolvimento numa redação. E aí, se você vai escrever isso daí, é só você colocar as linhas adequadas. O ruim é quando você escreve um desenvolvimento com 3 linhas e outro com 9. Entendeu? Você não está tendo ali uma proporcionalidade no teu texto. Tá ok? Nessa parte aqui, de facilitar a vida do examinador, é o que eu estava falando de você escrever na ordem, tá? Dos tópicos. Então, é só você respeitar essa ordem aí. Algo super importante que eu falei para vocês no texto. Conectivos. Sempre inicie os seus parágrafos de desenvolvimento com um conectivo e os períodos dentro de um mesmo parágrafo com um conectivo. Cara, e aí você pode variar dependendo do sentido daquele período, né? Se é um período que você está querendo acrescentar mais uma ideia, ademais, além disso, outro sim. Se é um período que às vezes você até tem que é um conectivo genérico, nesse contexto, nesse sentido, se é um conectivo que você, se é um período que você está ali querendo concluir uma ideia dessa forma, desse modo, nesse sentido, assim sendo. Então, saber utilizar os conectivos para você dar essa progressão textual para o seu texto. Uma coisa muito bacana no nosso curso é que todas as questões discursivas da gente, a gente sempre pinta ali de azul o início, os conectivos, para que você, pela própria leitura do nosso gabarito, da nossa proposta de resolução, consiga perceber a utilização desses conectivos e até, por meio dessa leitura, vá decorando alguns e no dia da sua prova você vai colocando, tá ok? O importante é você ter uma variação para não ficar toda hora dessa forma, dessa forma, dessa forma e aí ser penalizado pelo examinador, ok? Então, ficar bastante antenado nisso daí. Dicas para você elaborar o seu desenvolvimento. Primeiro ponto que eu gosto, tá? Clareza do que você está falando. Focar naquele argumento, entregar o peixe e depois ensinar a pescar. Ok? Desenvolver o seu argumento fazendo citações, trazendo os argumentos de autoridade, tá? Dados estatísticos você pode trazer também, exemplos. Utilizar os conectivos lógicos para você dar fluidez e coesão para o seu texto. Já falei muito sobre isso. Isso é importantíssimo, trazer isso daí para o seu texto, tá? A gente tem vários tipos de desenvolvimento. Esse daqui é o que a gente mais usa. Desenvolvimento por explicação, fundamentação, que é aquela coisa que a gente coloca tese, porquê, argumento, causa e consequência também a gente utiliza, e também ordenação histórica, ordenação cronológica, que tem a ver com o contexto histórico. Todos esses exemplos aqui, tá? Tá lá no nosso material em PDF. Então, ficar ligado, porque o desenvolvimento é a parte mais importante do texto de vocês.